começando o CBF TV, Casa do Botonista Fanático. Eu sou o Rodrigo Ferreira. E eu sou o Daniel Gustavo, o vulgo Danos. E no programa de hoje a gente vai falar dos resultados, dica campeã, quadro Chupa Gil. E para falar dos resultados que nós tivemos na sexta e na terça, é com você, Rodrigo. Na sexta-feira tivemos a sexta etapa da CBF, sexta etapa desse mês de outubro. E foi um campeonato com 12 participantes, onde todos jogaram contra todos, muito equilibrado. E na final, foi a final entre Ferreira e Gel Carlos, uma final inédita. E o Gel Carlos já tinha jogado uma final contra o Nine e perdeu, e dessa vez ele perdeu de novo. Foi um jogo 1-0, uma bagunça danada, bem interessante, bem cara da CBF, com barulho, com zoeira, e você vai ver esse jogo no nosso programa. Jogo esse que vai isolar no P. E no domingo tivemos uma Copa diferente, a Copa Bertisa. Essa Copa Bertisa, como o próprio nome diz, são botões da fábrica da Bertisa, botões da década de 80, até antes um pouco, e também pegou a década de 90. Botões que eram da nossa infância, grande parte. Então os botões novos nessa Copa eles ficaram de lado. Todo mundo jogou com botões de Bertisa, não precisava ser time fechado. E uma outra diferença, que aí é uma exclusividade aqui da CBF, da Casa do Botonista Fanático, sobre a regra. Nós fizemos uma adaptação da 9x3, regra oficial, misturando com a 8 livre. Mas é um jogo mais inteligente, mais estratégico, e a galera curtiu. E esse campeonato foi um campeonato bem equilibrado, tivemos 12 participantes, 2 grupos de 6, e o grande campeão foi o Jefferson. Acabou esse campeonato, nós fizemos o que a gente é também uma pioneira aqui na CBF, na Casa do Botonista Fanático, a Copa CBF, que a gente pega todos os jogadores e fazemos um mata-mata. E nesse caso, os 4 primeiros já entraram para a segunda fase, como é na Copa do Brasil. E os outros 8 competidores fizemos o sorteio, o chaveamento, e foi até a grande final, que o campeão foi o Hugo, que veio de Petrópolis e ganhou o Dudu aqui da Tijuca. Na terça-feira foi um campeonato o mais equilibrado de todos os tempos. Tivemos 2 grupos, casa cheia, 2 grupos de 8, 16 participantes. Nos 2 grupos foi a tônica do campeonato. No grupo B, para vocês terem ideia, faltando a penúltima rodada, a gente sempre dá parcial. Os 4 primeiros estavam com a mesma pontuação, 11 pontos. O quinto com 10, ou seja, 1 ponto a menos. E o sexto tinha chance, se ganhasse, tinha que torcer por outros resultados. Ele poderia alcançar 11 pontos e ser classificado por saldo de gols. E o que acabou acontecendo foi que o quinto entrou e o terceiro, que era o Mosquito, saiu. Aí você vê como o Mosquito, que é um multicampeão, nem se classificou. No outro grupo, o Wesley se classificou em primeiro. E ele estava em primeiro desde o início. Mas ele era o primeiro com 12 pontos. E o quarto colocado tinha 9. Ou seja, ele já estava classificado, tinha mais pontos que o quinto. Mas ele poderia perder o primeiro lugar, podia ficar em quarto lugar. Olha como foi equilibrado. E ele conseguiu a vitória, se classificou bem em primeiro, com 15 pontos, e chegou à grande final. E eu acabei me classificando também em primeiro, mas com um equilíbrio muito forte, mais do que do outro grupo, e também acabei chegando à final, e dessa vez venci, porque eu já tinha perdido para o Wesley no seu título, e dessa vez eu me sagrei campeão. O programa da CBF volta já. Se você procura um local para jogar, com mesas profissionais ou médias, venha para a CBF, Casa do Botonista Fanático. Aqui você encontra campeonatos para o seu nível. Se estiver começando, tem a Taça Prata para iniciantes e iniciados. Se quiser jogar com os melhores, temos jogos terças à noite e finais de semana com o melhor preço do mercado. Local familiar, com ótima iluminação, refrigerado e no coração do Grajaú. Rua Duquesa de Bragança, número 11.
Informações pelo Instagram da CBF ou pelo telefone 99 672 1988. Estamos de volta com o segundo bloco e dessa vez, olha que coisa interessante, nós vamos fazer entrevista com o campeão que está aqui. O Rodrigo Ferreira foi campeão da sexta e da terça. Eu sei, todo mundo sabe que é muito bom ser campeão. Aliás, ele sabe, porque eu nunca fui campeão. Mas ele também gosta quando sai outros campeões. Mas como ele foi o campeão, então nós vamos entrevistá-lo. Vamos lá. Rodrigo, fala pra mim, qual foi o título mais difícil, o de sexta ou de terça? O de terça. Por quê? Pelo que eu até comentei, do equilíbrio. Primeiro que tinham mais participantes, estava bem mais equilibrado, os dois grupos estavam extremamente equilibrados, e o grupo que eu estava era o que dito o grupo da morte. Eu estava nos dois campeonatos, então eu pude ver de perto os dois títulos acontecendo. De sexta-feira, realmente, a final foi meio 1-0 só, um nível bem abaixo do que você costuma jogar. Mas o de terça, vamos falar de terça, já que você pegou o Wesley e que você tem um respeito por ele, porque você já perdeu para ele uma final, qual foi o jogo que te deixou mais abalado sem ser isso da final? O jogo, eu comecei mal, né? Assim, mal não é nem mal de jogar mal. O Escovino jogou muito bem e o primeiro jogo eu perdi de 3-2. Foi o único jogo que eu perdi, inclusive. Na primeira fase? Na primeira fase, primeiro jogo. E foi até curioso que ele fez 3-1 e eu brinquei com ele. No último chute eu fiz o gol. Eu falei, esse gol pode me classificar. E estava tão equilibrado que na penúltima rodada eu era o primeiro, todo mundo com 11 pontos, eu era o primeiro com a saldo de gols. Ou seja, olha como é que é importante uma dica do campeão. A cada gol pode fazer diferença lá na frente. Um gol que praticamente não mudou o resultado, porque foi 3-2. Eu ganhei o Alex, um jogo que o placar foi super elástico, foi 8-4, mas o Alex jogou pra caramba, cara. Só que as minhas bolas entraram, ele bateram na trave e tal. E teve uma hora que ele falou, caraca, pô, eu não tá aguentando mais. Eu falei, cara, foca porque os gols que você fizer pode te ajudar na classificação, no saldo. E ele se classificou. Isso é verdade. Nesse campeonato, que ele foi campeão de terça, foi 2 grupos. Eu estava no outro grupo e eu peguei o Wesley, né? E foi muito interessante, vou contar uma curiosidade aqui. Eu tenho um botão que eu batizei de Wesley, porque é o estilo do botão que ele joga. E aí, no jogo com ele, o primeiro gol do botão Wesley foi em cima do Wesley, que eu nunca tinha jogado com esse botão. Foi muito interessante essa... Parabéns, Wesley, você mereceu chegar na final. Agora, Rodrigo, vamos falar o seguinte, qual é a dica que você dá, já que você foi campeão das 2 últimas competições, qual é a dica que você dá para as pessoas que querem chegar e às vezes estão batendo na trave? O que você tem a dizer para essas pessoas? Cara, primeira coisa, pegando o gancho do que a gente falou, não desistir do jogo, né? Até vou dar um exemplo contrário. Eu estava ganhando o Maurélio outro dia de 3-0 e o jogo acabou 4-3 para ele. Então, assim, para você ver que ele não só não desistiu, né? E conseguiu a virada. E eu estava ganhando esse, eu ganhei de 5-3 e ele quase virou. É que acabou o tempo. Eu fiz 5-1, ele fez o 2, o 3 e acabou. Então você não desistir, não só pela questão de você poder virar o jogo, que foi esse caso, que realmente é muito difícil, né? Não é uma coisa que vai acontecer sempre. Mas, cara, 4-0 é horrível, né? Mas 4-2, esses 2 gols, pode fazer a tua classificação. E um grupo que geralmente é muito equilibrado. Às vezes um desgarra, mas você, cara, com certeza o saldo de gols influencia, e principalmente na penúltima rodada, né? Que às vezes você está na frente do cara e às vezes você vai enfrentar ele. Você vai jogar com mais... É como se fosse um mata-mata, você com a vantagem. Isso conta demais, ainda mais quando é equilibrado. E você tem que manter a frequência de gols, né? Não adianta fazer 6 em um jogo e perder outro jogo de 2-0. Então é tentar distribuir, eu até brinquei isso uma vez com o Wesley, e quando ele foi campeão eu falei, pô, cara, tá vendo? Porque ele sempre teve uma média muito boa, média de campeão. Inclusive nessa que eu ganhei dele, a média dele foi de 3, foi a mesma média que o Coelho foi campeão. Só que a minha média foi 3,5, a minha média também foi muito absurda. Mas às vezes você vê alguém com a média menor sendo campeão que distribuiu melhor os gols. Isso aí. Bom, então essa foi a entrevista com o campeão. Semana que vem teremos outra entrevista
entrevista e esperamos ser outro campeão. E agora vamos pro quadro Chupa Gil! Solta a vinheta! Chupa Gil! Chupa Gil! Chupa, Gil. Chupa Gil da semana foi a goleada do Maurelli de 5-0 no Paulão. E não foi campeão. Mas por falar em campeão, o Ferreira aplicou uma sonora goleada de 8-4 no Alex. E na final, apenas 1-0 no Gel Carlos. Valeu! Agora vamos para a Dica Campeã. Então, a Dica Campeã de hoje a gente vai falar sobre os tipos de botão, né? Do tamanho, da altura deles e do boleado. Faz toda a diferença. Por exemplo, esses dois daqui são bequinhos, são 4.5 e eles não tem um boleado, ele é retinho, né? Que é totalmente diferente, por exemplo, do botão 4.2 e do 3.9. E esse aqui são réplicas, né? São botões novos, mas são réplicas. Os bequinhos são assim. E esses aqui são originais. Esse é 4.2 e esse aqui o 3.9. E aí é o seguinte, esses são anos 90 e esses anos 80. E aí você vê a diferença da altura desse para esse. Então esse já tem diferença, né? Por mais que seja 3.9, seja Bertisa, anos 90, vai ter uma diferença. Porque na hora de você paletar, você vai sentir, principalmente na hora do chute. Na hora da condução nem tanto. Então, a altura, o tipo de bainha, uma bainha mais fechada, uma bainha mais aberta, se o botão é mais alto, se ele é reto, isso tudo influencia. E uma outra coisa que é muito interessante é o seguinte, você conhecer os seus botões e posicionar eles no local onde você melhor chuta. Por exemplo, esses aqui, eles são botões grandes, né? Geralmente eles ficam aqui atrás. Eu acabei pegando a mão com eles e adiantei eles. Eu chuto bem com eles. E eu chuto bem com eles dessa parte. Então ele fica mais perto possível daqui. Esses aqui já chutam melhor na diagonal. Então não adianta eu ficar botando o botão na diagonal aqui. Ele fica aqui. Porque provavelmente ele vai ter momentos de chute desse posicionamento. E o botão que você chuta de repente melhor de perto. O que é interessante? Que ele fique aqui ou aqui, ó, porque você vai ter geralmente menos marcação para paletar com mais liberdade e ter o posicionamento para o chute mais perto. Então essa foi a dica de hoje e já deixo aqui o convite para a próxima, que é sobre treinar chutes. Valeu, até a próxima. E esse foi o CBF TV de hoje e na semana que vem tem mais. De volta com o programa CBF, porra, que é... Vai toda hora, mas vai. Não, ficou bom. Mas também que você sabe. CBF TV volta. Estamos de volta agora com o quadro. Eita porra! Agora com as TB. Caralho, tá. Estamos de volta. Estamos alto. Então primeiro. Estamos de volta agora com o quadro. Isso, assim. Isso aqui, os ombros, que aí vai oxigênio no cérebro. Eu ensinando pro cara de educação física. Vamos lá. 3, 2. Martelo.